Olá, estudantes do nono ano! Essa é uma ação da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação de Manaquiri, pelo Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação, o PROAD. Eu sou o professor Danilo de Moraes e vou ministrar as aulas de matemática. Este é um projeto especial desenvolvido para apoiar estudantes do quinto ano e nonos anos, compreenderem melhor os descritores avaliados e desenvolver as habilidades necessárias para um excelente desenvolvimento na avaliação. Em cada vídeo desta série, trabalharemos um descritor específico, explorando conceitos, exemplos práticos e estratégias de resolução que ajudarão vocês a dominarem os conhecimentos exigidos na avaliação. Hoje, nós vamos estudar um dos descritores muito importantes, básicos, mas que levam vocês a patamares mais altos de conhecimento. É o descritor 19. Esse descritor sinaliza o que? Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados das operações, sejam elas adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Nossa aula de hoje é o descritor de número 19, tá? É o descritor de número 19, que a gente vai resolver problemas com números em operações da adição, multiplicação, subtração e divisão, tá? Hoje nós vamos estudar essa parte aí. Então, ó, vamos lá começar primeiro com o que é mais importante. A gente saber o que é a operação. Se não for assim, a gente não vai entender nada daqui para frente, tá? Então, quando o professor fala vamos operar a adição, ou então vamos somar, a gente está fazendo uma operação na matemática. E o que quer dizer uma operação na matemática? É pegar dois números, presta bem atenção, é pegar dois números, juntar eles, ou fazer uma regra, fazer uma combinação entre esses dois números, tá? Eu até coloquei aqui, ó, é combinar, ou então uma regra, tá? Pode ser uma regra, é pegar dois números que faça com que leve ou gere um terceiro número, que a gente chama esse número de resultado, tá? Então, eu expus aqui, ó, uma continha, certo? Que a gente chama de continha, mas é uma operação na matemática. Qual é essa operação? Ó, vou pegar esses dois números, certo? Vou pegar esses dois números, vou operar ele, ou seja, eu vou fazer uma regrinha que vai gerar o meu terceiro número, que é o 8. Pronto, qual é essa operação? É a adição. Eu pego esses dois números junto e vai dar o 8. Imagine só, esses dois números aqui que eu pegue, tá? Qual é a operação que eu vou estar fazendo aqui? Eu pego o 5 e pego o 2, ele vai gerar o terceiro. Qual operação é essa? Meu Deus, é a subtração, porque eu vou tirar de 5 o 2. Deu para entender? Isso que é uma operação. Então vamos para as operações. Em todas as operações, cada termo, ou seja, cada número que estaria envolvido nessa operação tem um nome, tá? E na adição não vai ser diferente. Na adição, como nós estamos vendo, cada termo que está operando, tá? Cada termo que está operando é chamado de parcela. Professor, mas se é parcela, por que tem esse mesmo nome? A gente já vai saber, tá? Então, ó, todo número que está somando, tá? Quando ele está operando com adição, eles são chamados de parcela. E o resultado dessa operação é chamado de soma, tá? É chamado de soma. Então, vocês vão ver muito e vão ouvir muito esse nome chamado de parcela ou, no caso, o nosso resultado de soma, tá? Beleza? Então a gente já está a par disso. Então, professor, por que então que os nomes são iguais? Imagine que você tenha essa adição aqui, essa operação. Se eu pegar 5 e somar com 2, vai dar 7. Vai ser a mesma coisa que eu pegar 2 e somar 5, também vai dar 7. Os resultados são iguais. Então, o que acontece? Não interessa a ordem, vai ser o mesmo resultado. Logo, eu só preciso colocar um nome para esses dois que estão operando, que é parcelas. Beleza? Então vamos lá para o caso prático, logo para a gente seguir em frente com nossa atividade, tá? Pessoal, eu coloquei uma tabela para a gente ficar bem ciente e ver como é que funciona, mas vocês não precisam seguir essa tabela assim desse jeito, dessa forma bonitinha. Pode colocar o número em cima, embaixo e começar, mas a dica que eu dou é:
comece a fazer as atividades pela unidade, depois pela dezena e depois pela centena e por e assim por diante, tá? Mas sempre unidade, dezena, centena e assim por diante, ou seja, da direita para a esquerda, tá? E outra coisa, sempre coloque unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Vamos lá? Ó, aqui nós temos no 350 a unidade 0, a dezena 5 e a centena 3, tá? E agora aqui no último, no nosso número, que é a parcela 2587, nós temos a unidade 7, dezena 8, centena 5 e unidade de milhar, tá? Unidade de milhar, beleza? 2. Então vamos colocar em cima o 2587, tá? E embaixo o 350. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Vamos lá. 7 mais 0, o que eu tenho que fazer? Deixa eu só corrigir esse 7 aqui que não ficou legal. Vamos pegar o 7 e vai ficar legal agora. Ó, 7 mais 0, 7. 7 mais 8, agora 8 mais 5. Pega o 8 junto com 5, dá 13. Pessoal, tem como ficar 13 aqui? Lembra que eu falei? Só pode ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aqui esse 1 já é centena. Então, ele não pode ficar aqui. Ele vai ter que ficar lá para cima, tá? E como ele já é centena, vai ficar centena embaixo de centena. Então, vamos lá. Prosseguindo agora. Centena, que eu tenho 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Pronto. Ficou 9. Sobrou agora para a gente somar o 2 com o 0, que dá 2. Logo, ficou 2.935 a nossa continha. 2.937, desculpa, tá? 2.937 a nossa continha. Corrigindo aí o que eu falei anteriormente. Então, pessoal, essa daqui é a nossa adição, tá? Muito fácil, muito tranquilo. Agora a gente vai para uma operação que a gente costuma ter trabalho, tá? E as coisas só vão mais dificultando um pouco, tá? Mas não é complexo. Vamos lá para a subtração. Então, como você já consegue adivinhar, na subtração temos nomes diferentes, tanto para quem está operando, como para quem está no resultado. E vocês já imaginam o porquê, né? Porque a ordem, nesse caso, vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem que sempre colocar o maior, tá, para operar em cima e o menor a gente coloca para operar embaixo, porque nesse caso a gente vai precisar fazer isso para fazer um ajuste que a gente vai ver já já daqui a pouco lá na operação, tá? Então, ó, deixa eu apresentar a vocês a nomenclatura dos nossos termos. Então, quando a gente estiver operando na subtração, quem está sendo apresentado primeiro é chamado diminuendo, tá? E quem está sendo apresentado por último é o subtraindo. E o nosso resultado é o resto ou diferença. Lembra que a operação pega dois números e gera um terceiro? É exatamente o que nós temos aqui. Ó. Eu peguei os dois números, que um é o minuendo e o outro é o subtraindo, e vai me gerar o terceiro, que é o resto ou diferença. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer a operação agora na nossa... Eu aconselho a sempre fazer separadinho assim, porque você não vai errar, tá? Então vamos lá. Lembrando, regra de ouro. Você tem que colocar o número maior em cima. Então vamos lá. 2.587, tá? Menos 350. Sempre o número em cima tem que ser maior, tá? Então vamos lá. Tem como tirar 0 de 7? Começando agora as operações. Tem como tirar 0 de 7? Nesse caso, como eu não vou tirar nada, então só me resta o 7. Como eu não tirei nada, é ele mesmo. Agora, tem como eu tirar 5 de 8? Tem, tá? Tem como tirar 5 de 8. Certo? Certo. Então, tirando 5 de 8 dá quanto? 3. Pronto. Tirei 5 de 8, 3. Tem como eu tirar 3 de 5? Tem, 2. 2. E aí, aqui também, pessoal, quando não tem, quando eu coloco zeros na frente de números já números inteiros,
ele já não tem menor diferença. Então, tanto faz eu colocar como não, então fica 2 mais 0, 2. Pronto. Então, nossa resposta é 2.237. Poxa, professor, muito fácil, né? Muito fácil. Então, a gente vai, para facilitar mais ainda, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um outro exemplo para a gente colocar aqui, para ficar bem mais fácil, bem mais legal, para a gente ter uma noção da subtração, tá? Então, vamos lá. Se eu fizer isso daqui, olha lá, prestando atenção rapidinho, se eu pegar o 293 e subtrairmos com 4 e aqui o 9, 49, como é que a gente vai fazer agora? Vamos lá, eu não vou utilizar mais a unidade milhar, porque não tem. A gente vai colocar aqui em cima o maior, lembra o maior, que é o 293, e aqui embaixo o menor, que é o 49, certo? E sempre a gente começa pela unidade. Então vamos lá. Vou tirar 9 de 3. Puxa vida, professor. Agora pegou. Como é que eu vou tirar 9 de 3? Não tem como. O que nós vamos fazer? Lembra que a dezena, uma dezena, tá? Equivale a 10 unidades, tá? Unidades. Uma dezena equivale a 10 unidades. Então, eu vou tirar uma dezena do 9, vai ficar 8. E aí, essa dezena vai para a casa das unidades, que vai ficar 13, tá? Que é só para ajudar, beleza? Então, eu tiro 9 de 13. Agora sim, eu tenho como tirar 9 de 13, tá? Quanto fica quando eu tiro 9 de 13? 4. Fica 4. Tiro 4 de 8, fica quanto? 4. Tem como tirar 0 de 2? Não precisa, porque como não tiro nada, sobra ele mesmo. Então, quando eu tiro 49 de 293, só me resta 12, desculpa, 2.440, 2.000, perdoe-me. Eu vou voltar aqui rapidinho, aí só faz cortar esse último aqui, tá? Por favor. Eu olhei para ali e eu pensava que era os 2.000. Só a última aqui. 1, 2, 3 e já. Então, só vai sobrar aqui o nosso número que nós obtivemos, que é o 244. Pronto. Fechamos a nossa continha da subtração. Agora a gente vai para a multiplicação. Como todo mundo já sabe, que já falei aqui todas as vezes, cada termo tem um nome. Então, os termos que estão operando aqui são chamados de fatores. Pelo mesmo motivo da adição, tanto faz eu multiplicar uma posição com outra, a gente chama essa propriedade da matemática de comutatividade. Então, tanto faz eu comutar, ou seja, trocar de posição, que vai dar o mesmo resultado. Então, cada um que está operando é chamado de fator. E o resultado é chamado de produto. Beleza? Então vamos lá para a multiplicação. Como é que funciona a multiplicação? Eu vou pegar o 2.587, tá? E vou multiplicar por 35. Pessoal, aqui não interessa muito a ordem, se fica em cima e fica embaixo, tanto faz. Mas o importante é você prestar atenção à última fileira aqui. É ela que vai começar a multiplicação. Então, olha lá. Pega o 5, sempre começa pela unidade, não esqueça. Vou multiplicar por 7, vou multiplicar por 8, vou multiplicar por 5 e vou multiplicar por 2. Ou seja, eu vou pegar o 5, que é a unidade, vou multiplicar por todos os algarismos que está lá na nossa multiplicação. Então, vamos começar. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 8, 40. 40 com mais 3, 43. Tá? 5 vezes 5, 25 mais 4, 29. E aí vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Acabou? Não. Ainda falta o 3. Eu tenho que pegar essa fileira aqui e vou operar toda ela. Se tiver só 2 algarismos, faz com os 2. Se tiver 3 algarismos, faz os 3. Todo mundo tem que ser operado aí, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa que nós tivemos, tá? Que fazer.
Vou pegar o 3 e multiplicar por todos os algarismos que estão lá em cima. Como vocês na prova vai estar de caneta, a gente vai cortar aqui para saber que a gente já utilizou esses números aí em cima. Então, pega 3 e multiplica por 7. 7 vezes 3, 21. Esse 1 não vai ficar aqui. Por quê? Porque aqui já é ocupado pela casa das dezenas. Então, aqui ó, já ocupou as unidades. Então, aqui eu não vou utilizar. Eu vou deixar um espaço em branco. E aí vai ficar o 1 aqui embaixo e o 2 a gente vai subir, certo? Então, 3 vezes 8. Agora a gente vai começar pelo outro número. 3 vezes 8 dá 24. 24 com mais 2, 26. O 2 sobe agora para cá, tá? 3 vezes 5, 15. 16, 17. Tá? Sobe um para cá. E aí, 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Pronto. Agora a gente soma. 5 com mais 0 aqui, como a gente deixou um espaço, é ocupado pelo vazio, o 0. Então fica 5 aqui. 3 mais 1 dá 4. 6 mais 9 dá 15. Vai 1. 7, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 7 dá 10. Vai 1. E aqui 7 mais 1, 8 com mais 1, 9. Pronto. Nós obtivemos o nosso resultado. Qual é o nosso resultado aqui? Qual é o nosso produto, professor? 90.545. Pronto. Esse é o nosso produto. Quem são os fatores? Aqui, ó. Aqui são os fatores. Beleza? Fácil, fácil. Professor, é só isso? Só isso. Professor, se tivesse mais um número aqui, por exemplo, se eu tivesse o 1 aqui, o que eu faria? Faria tudo de novo. O 1 multiplicaria por 7, por 8, por 5 e por 2. E esse resultado, como ele está na unidade como ele está na casa das centenas, eu vou deixar a unidade e a dezena vazia. Aí eu começo a colocar aqui o resultado. Beleza? Certo? Todo mundo já afiados aqui com a multiplicação. Agora a gente vai para a vilã de toda a história, a divisão. A divisão funciona muito junto com a multiplicação, tá? Então, para a gente começar a divisão, a gente vai verificar o seguinte. Ó, toda ela é dividida neste algoritmo aqui, certo? Eu coloquei aqui justamente para a gente ter familiaridade já e já começar a entender como é que funciona, tá? Então, nessa funcionalidade aqui, nesse algoritmo, ou seja, nessas regrinhas que a gente vai ver agora, cada termo tem um nome. A gente sabe que na operação cada termo tem um nome, tá? Então aqui o 246, desculpa, o 246 tem o que? Tem o dividendo. O 6 é o divisor, o 41 o quociente e o 0 é o resto, tá? Então nessa divisão, quando eu divido 246 por 6, vai dar 41 de quociente e 0 de resto. Professor, mas espera aí, eu não estou entendendo muito bem como é que são esses negócios aí, eu queria ver como é que seria isso. Então vamos ver um exemplo bem simples para vocês entenderem, para a gente não perder muito tempo aqui com número e ficar desenhando coisas, porque eu vou desenhar aqui para vocês compreenderem. Então vamos pegar aqui o seguinte, vamos pegar 4 blocos de chocolate e aí eu vou querer dividir esses 4 blocos de chocolate para 2 amigos. Então, como uma divisão é uma divisão que divide por igual, tá? Então, cada um dos nossos participantes, dos meus amigos, vai receber 4 de 4. Cada um vai receber 2. Então, por isso que quando eu pego aqui, ó, 4 dividido por 2, vai dar 2. Esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, é quantos bloquinhos aqui cada um vai receber. E esse 2 aqui é quanto que eu vou dividir o 4, certo? Dividir o 4 em duas partes, tá? Certo? E aí o que vai acontecer? 2 vezes 2 dá 4. Sobrou 0. Professor, muito fácil isso aqui. Vamos pegar aqui um para vocês começarem a compreender mesmo. Vamos pegar o mesmo 4 barrinhas, tá? O mesmo 4 barrinhas.
E aí eu vou tentar dividir para 3. Olha lá, vou tentar dividir para 3, certo? Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou tentar dividir em 3 grupos, ó. Vou dividir em 3 grupos, como eu fiz aqui, ó. Não dividi em 2 grupos aqui, ó. Cada um 2 grupos. E com cada um que vai receber aqui, ó. Cada um que vai receber aqui, certo? Então a mesma coisa, vou tentar dividir em 3 grupos. Ó, tentar dividir em 3. Peguei 3, opa, olha só o que aconteceu. Sobrou 1. Esse sobrou 1 é o nosso resto, que aqui está dizendo que é 0. Então, se eu pegar 3, eu vou multiplicar 3 por 1, que vai dar 3. 4 menos 3, resta-nos 1. Então, esse 1 aqui é o que sobrou, que eu não consegui colocar ele em grupos de 3, certo? Aqui eu consegui colocar todo mundo em grupos de 2, mas aqui não. Aqui eu não vou conseguir colocar em grupos de 3 cada um, certo? Deu para entender como é que funciona a divisão, tá? Aí esse daqui só deu para formar um grupo de 3 e sobrou uma pecinha, tá? Deu para entender aí? Certo? Então cada um aqui vai receber 2, cada um vai receber 2, e aqui vai formar 2 grupos, certo? Para 2 pessoas, que nesse caso eu disse que eram 2 pessoas, então é em 2 grupos. Beleza? Então, ó, dito isto, a gente vai partir para o exercício, para a gente finalizar aqui o caso prático da divisão. Para a gente começar essa parada, vamos lá pegar o 25.008 e dividir por 25. Vamos lá? Vamos colocar aqui, como aqui a gente sabe que é o dividendo, e esse daqui é o divisor, a gente vem e coloca 25.008 dividido por 25. Então, a gente começa pelo seguinte, nessa divisão, o algoritmo funciona assim, ou seja, a regrinha funciona assim. A gente vai pegar o dividendo e vai verificar se ele é maior que o divisor. 25.008 é maior que 25? Sim, professor. Então a gente já sabe que pode começar a divisão. Professor, e se fosse menor, poderia começar a divisão? Não. A gente não poderia começar a divisão quando ele é menor. O que acontece? A gente teria que transformar ele, que a gente vai ver em próximas aulas, transformar esse número para que ele seja possível a divisão, ou seja, transformar ele em um artifício matemático para que isso fosse possível, porque sempre tem que começar a divisão com um número maior no dividendo maior que o divisor, tá? Então vamos lá. E aí, como a gente já sabe que aqui o primeiro passo já foi dado e eu consigo fazer a divisão, a gente não vai precisar pegar 25, multiplicar, fazer aquela tabuada para saber qual o número que eu pego e multiplico por 25 para dar os 25.008, que nesse caso nem vai dar, como vocês vão observar, o número exato, não é exato, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse número grandão aqui, que é o 25.008, e a gente vai particionar ele. O que é particionar? Dividir em partes aí, tá? Então, ó, eu vou particionar e começar pelo número que é maior, que é o 20.000, né? Pegar aqui, ó, vai dar os 20.000. E aí, que é o 2 nesse caso. O 2 está ocupando a casa dos 20.000, tá? Na casa das dezenas de milhar. E aí, então, vou pegar o 2. O 2 é maior que o 25? Só o 2 é maior que o 25? Não. Então, a gente tira essa nossa visão do 2. A gente vai selecionar agora só o 25. Será que o 25 é maior ou igual a 25? Sim. Então eu consigo usar ele, porque ele é maior ou igual, certo? Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o 25 e vai dividir por 25. Então se eu pegar o número 1 e multiplicar por 25, vai dar 0. Beleza? Aí agora a regra terceira. Toda vez que a gente acabar da divisão das partições, a gente vai baixar a próxima partição, que é o 0. Tá? Nesse caso. Aí a pergunta é, qual número que eu multiplico por 25 que vai dar próximo igual a 0? Só pode ser o 0. 0 vezes 25 é 0. Subtrai, dá 0. Baixa aqui agora, o 0. Certo? E agora eu pergunto, qual número que eu multiplico por 25 que vai dar 0? 0. Aí 0 menos 0, 0. Baixa aqui agora, o 8. Certo? Qual número que eu multiplico por 25 que vai dar próximo igual a 8?
professor aí pegou. Não, não pegou. É o zero. Se eu pegar 1, vai dar 25. 25 é maior que 8. Não pode. Tem que ser menor ou igual. Então só pode ser o zero, que vai dar 0, subtrai e dá 8. E agora, professor, tem alguém para baixar? Agora não tem mais ninguém para baixar. Se não tem mais ninguém para baixar, fechou a conta. Por enquanto, porque essa conta pode sim prosseguir mais tarde. Então, nessa divisão, a nossa resposta é quociente 1000 e o resto 8. Certo aí? Tudo certinho? Vamos lá para o exercício? Bom, no exercício, a gente tem 3 exercícios para a gente trabalhar aqui. Vamos lá, primeiro exercício. Primeira coisa que vocês têm que fazer, todos nós temos que fazer, é fazer a leitura. Não precisa ter pressa na leitura, faça devagar, tranquilo, que a gente vai ver que no final a gente vai conseguir resolver, tá? Então, ó, vamos lá. A mãe de Ana Cristina pediu que ela organizasse seus livros, ou seja, estava desorganizado. Como Ana Cristina é uma boa leitora, verificou que havia 294 livros espalhados pela biblioteca. Era muito livro. Ana Cristina quer organizá-los em uma estante de 7 prateleiras, certo? Então a gente já sabe que tem 7 prateleiras ali. Se Ana Cristina dividir, ela já está sabendo que a gente queria saber qual era a operação. Nesse caso ela até falou, divisão. Ela quer dividir o total de livros pelo número de prateleiras. Saberá quantos livros deverá colocar em cada prateleira. Quantos livros deverão ser colocados em cada prateleira? Vamos lá. Se eu pegar o total, que é 294, e dividir pelo número de prateleiras, certo? Numa estante que tem 7 prateleiras, eu vou saber aqui embaixo, lembra lá da nossa regrinha? Eu vou saber aqui embaixo quantos livros vai ser colocado nesses grupos de 7 prateleiras, certo? Nesses grupos. Eu vou formar grupos que tenham tantos números de livros para colocar lá, tá? Então, ó, começando, agora a divisão. Pega o 2. O 2 é maior que 7? Não. Então a gente não pega o 2. Vamos pegar um outro maior. 29 é maior que 7? Sim. Então a gente começa a divisão. Pela tabuada a gente já sabe que 7 vezes 4 dá 28. Então não se discute aqui. Aqui é 7. Aqui é 4, desculpa. 4 vezes 7 dá 28. 29 menos 28 dá 1. Agora a gente tem que baixar. Lembra da regrinha, terceira regrinha? Baixa, dá o 14. Então qual é o número que eu multiplico por 7 que dá 14? Só pode ser o 2. 14 menos 14 dá 0. Logo, qual é a nossa resposta? É que cada parte da prateleira, cada prateleira vai receber quantos livros? 42, que é a nossa resposta, a letra D. Deu para perceber aí? Nessa divisão, sempre a gente quer saber as partes quando vai dividir em partes iguais. Então, ó, eu vou pegar esses livros e vou dividir em prateleiras. Cada prateleira vai ser arrumado 7 grupos. E esses 7 grupos vai ter quantos? 42, beleza? 42. Então a gente vai arrumar 42 aí, beleza? Vamos lá então. Próximo. Márcia e Rodrigo decidiram juntar seus selos e iniciar uma coleção em dupla. Juntos eles têm 1.200 selos, certo? Juntos. Márcia tinha 300 selos a mais que Rodrigo. Com quantos selos Rodrigo contribuiu para iniciar a coleção? Então vamos lá. Pessoal, isso aqui é muito simples, mas muita gente às vezes não se enrola e não consegue fazer. Primeira coisa, a gente tem que saber qual operação a gente vai trabalhar aqui. Bom, como ele disse, ele tem juntos e ele tem a mais. Juntos a mais é o quê? Adição. Então vamos lá. Eu não sei quanto o Rodrigo tem, o problema não me diz, mas ele diz o seguinte, que Márcia tem 300 selos a mais que Rodrigo. Apesar que eu não sei o quanto o Rodrigo tem, mas eu posso colocar aqui, ó, um quadradinho para representar a quantidade que daqui a pouco a gente vai preencher aí, tá? Vou deixar um espaçozinho que é para a gente entender, beleza? Essa daqui é a quantidade de Rodrigo, tá? Vou até colocar aqui o R de Rodrigo. Certo? É juntos. Então o Rodrigo deu também.
Deu uma quantidade aí. Então, eu sei que Rodrigo entregou uma quantidade, que é esse quadradinho, e que Márcia, olha só, e que Márcia também entregou a mesma quantidade de Rodrigo mais 300. Lembra que o problema me disse, ó? Márcia tinha 300 selos a mais que Rodrigo. Ou seja, ela tinha a quantidade de Rodrigo mais 300. Isso tudo aqui vai me dar toda a quantidade de selos, que é 1.200. 1.200. Logo, pessoal, o que a gente está diante aqui da adição? Só que olha só, eu tenho dois números que são iguais aqui, ó. São iguais, eles são idênticos, porque são as mesmas quantidades. Mas veja bem, pense aí, qual número que eu somo com ele mesmo mais 300 dá 1.200? Cara, se eu quiser cancelar esse 300 aqui, ó, para dizer assim, pô, professor, eu quero tirar esses 200. Então eu tiro daqui e tiro 300 também daqui, beleza? Então ficaria assim, ó. Eu não quero me atrapalhar, então eu faço o seguinte, eu tiro os 300 daqui, eu tiro 300 desse camarada aqui, menos 300, que aí eu tiro ele e também tiro de 1.200, 300, tá? E aí aqui ficaria 900. Pô, aí fica mais fácil, não fica mais fácil? Fica mais fácil o seguinte, eu visualizar qual o número que eu coloco aqui, que são iguais para dar 900. Meu amigo, só precisa de 450. Então aqui é 450 e aqui é 450. Juntando dá 900. Então logo 450 aqui também, 450 aqui também, aqui 450 também e aqui 450 também. Tá? Vai dar nossa resposta certinho. Então quanto o Rodrigo tem? 450 que ele contribuiu, que é a nossa resposta. Beleza? Mais uma aqui para a gente finalizar, certo? E agora com calma a gente vai ler porque é muito simples isso aqui. Camila resolveu aproveitar as ofertas da semana de uma loja de departamentos. Comprou à vista uma unidade de cada mercadoria. Quanto Camila economizou em relação ao preço normal? Quando ela fala preço normal, é o preço que anteriormente era cobrado. Então, ó, antes era cobrado 449 no micro-ondas e depois foi para 359. Ou seja, como a diferença, opa, olha aí, como a diferença é o que ela economizou, ela quer saber o quanto ela economizou no total, que ela ia pagar um montante maior, agora ela vai pagar um montante menor. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que obter a diferença desses dois números e desse também, e depois somar as diferenças para dar o total de economia que ela teve. Beleza? Então, ó, 449 menos 359. Tira 9 de 9, 0. Tira 5 de 4? Não, então empresta, aqui fica 3. Empresta, fica 1. Tira 5 de 14? 9. Tira 3 de 3? 0. Beleza, obtivemos o primeiro cálculo. Agora a gente vai para o segundo, que é o segundo desconto, 549 menos 399. Então tira o 9 de 9 e fica 0. Tira 9 de 4, não tem como, então empresta, aqui fica 4 e aqui fica 14. Tira 9 de 14, fica 5. E assim por diante. Agora tiro 3 de 4, fica 1. Então, ó, 150 mais 90. Professor, por que o senhor está somando? Porque esses são os descontos que ela iria pagar e não vai mais. Ele quer saber quanto ela economizou. Então vamos somar agora. 0, 9 com 5 dá 14, vai 1, 240. Então ela economizou 240. Onde tem 240 aqui? Na letra B não tem, na letra C não tem, na letra D não tem. Onde é que tem? Na letra A. Pronto. Resolvemos o nosso problema, que é muito simples. É só você prestar atenção em cada detalhe das informações ditas aí em cima que você vai acertar com certeza. É só se lembrar da nossa aula, porque ela é de suma importância para o seu aprendizado. Até mais! Próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.